Bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores. Hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Eu, Leitor, do segundo ano R3. E hoje nós trazemos aqui duas convidadas ilustres. Pode se apresentar, meninas. Olá, meu nome é Jennifer. Oi, eu sou a Isabelle. Hoje a gente vai abordar a trama do livro Terra do Sem Fim, do Jorge Amado. Um livro que foi escrito lá em 1943. E pelo que eu vi, ele aborda muito dessas questões dos desafios aqui na Bahia, certo? Bom, comecem falando um pouco. Bom, com certeza, isso mesmo. Nós vamos falar sobre os aspectos diferentes dessa trama, que é uma trama bem envolvente, afinal. Falando nisso, é incrível como o Jorge Amado traz a gente para dentro dessa obra aqui na Bahia, na parte rural, e como a trama dos personagens é desenrolada ao longo do tempo. Isso, e é uma parte fundamental para entender essa história, é como examinarmos o contexto histórico e sociais que levou à concentração de terras ao conflito pela posse delas, sabe? Nesse livro a gente é imerso num contexto cheio e repleto de revoltas, né, com o poder do coronel Horácio, é isso? Isso. E sobre a fazenda que dá título ao livro. Bom, vamos falar sobre os protagonistas e entender as motivações e aspirações fundamentais nesses grandes conflitos. Sim, e além disso, a riqueza cultural da Bahia é muito bem retratada por Jorge Amado no livro. Falando nisso, é incrível como o Jorge Amado traz a gente para dentro dessa obra aqui na Bahia, na parte rural, e como a trama dos personagens é desenrolada ao longo do tempo. É claro que a gente não pode deixar de mencionar o clímax da história, né? A batalha entre os personagens, ali entre o coronel Horácio. Esse conflito entre Tiãozinho e o coronel é muito emocionante e leva a gente a refletir sobre os impactantes emocionais de uma luta tão intensa. E as emoções dos personagens nesses momentos são palpáveis. E essa intensidade nos mantém grudados às páginas. E chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro Terra do Sem Fim. E em nossas reflexões finais, a gente faz uma síntese das principais ideias discutidas ao longo do nosso podcast. Vamos conferir agora um pouco mais da história do nosso autor, o Jorge Amado, com outro dos nossos apresentadores. Algo importantíssimo a se destacar é a habilidade de Jorge Amado em pintar um retrato tão vívido da vida e da cultura do Nordeste brasileiro. Sua escrita é muito rica, muito cheia de detalhes, cheia de cores e aromas que nos fazem sentir como se estivéssemos realmente vivenciando aquele mundo. Além disso, a obra aborda questões sociais e políticas importantíssimas, como a luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, a exploração de terras e seus recursos naturais da região. E chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro Terra do Sem Fim. E em nossas reflexões finais, a gente faz uma síntese das principais ideias discutidas ao longo do nosso podcast. E convidamos você, querido ouvinte, a continuar a refletir sobre as questões abordadas na obra de Jorge Amado que se aplicam à nossa sociedade contemporânea. Muito obrigada por ter nos acompanhado nessa nossa exploração literária. Eu espero que você tenha gostado muito do nosso podcast e possa ouvir um pouco mais. Saiba mais também no nosso Instagram.